Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. A paz do Senhor, todos os irmãos na Casa de Pão. Nós estamos em mais um painel. Eu, a irmã Tanise e o Léo aqui, né? Para nós dar um bate-papo, conversar, né, Tanise, sobre o assunto do domingo passado, onde o Lucas foi muito feliz, né? Nas colocações dele sobre um tema maravilhoso de falar, que é sobre o amor. Então, um tema muito maravilhoso. E ele deixou, né, o versículo para nós, e nós vamos pensar sobre esse versículo, né, que é o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos pensar algo, Tanise, hoje. Tu já te perguntou como tu gostaria de ser amada? Eu me perguntei. Então, e ele diz assim, é para mim amar meu próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que transmitir esse amor que eu quero receber, né? Porque todo mundo quer ser amado. Não vem me dizer que não, porque eu quero ser amado. Então, como é que eu estou transmitindo? Eu estou sendo amado aqui em Jari. Eu estou sendo amado. Como é que eu estou transmitindo esse amor? Podemos ter uma bate-papo sobre isso, Tanise? É incrível, né? Boa noite a todos, né? Essa pergunta é uma coisa que eu vejo assim, está dentro do ser humano essa pergunta, né? Tá. Por mais que tu possa dizer assim, eu nunca me fiz essa pergunta. Tá, ok. Mas lá dentro de ti essa pergunta existe. Por quê? Porque assim mesmo como o Lucas falou na ministração dele, a gente é seres relacionáveis. Isso. Então, essa pergunta existe dentro de nós. Nós ansiamos, né? Ser amados, ser cuidados, ser tratados bem. E às vezes a gente é confrontado com esse versículo, com esse mandamento do Senhor, e a gente pensa assim, mas eu amo o próximo, ok? Mas tu ama às vezes selecionando o próximo, tu não ama todos os teus próximos, tu ama alguns. E daí tu fica assim, às vezes uma situação que pode surgir no teu dia a dia, de uma pessoa não te amar, de uma pessoa talvez não ser educada contigo, e tu fica chateado, né? E daí tu pensa assim, mas eu amo todos, será? Porque a gente sabe também, né, que existe a lei da semeadura. Então a gente semeia amor, a gente vai colher amor. Tem dificuldades? Tem provas? Tem lutas? Tem. Mas é o natural a gente colher o amor. E não é aquele amor sentimento, como a gente já aprendeu, né? É aquele amor daquele cuidado, da pessoa que está próxima a nós, prover algo que a gente precisa naquele momento. Então, às vezes, escutando a ministração do irmão Lucas, eu fiquei pensando assim, será que realmente eu estou amando o meu próximo todos, ou eu estou sendo seletiva no meu dia a dia? E daí, eu não estou cumprindo a lei, né? Não estou cumprindo o mandamento ao pé da risca. Eu estou cumprindo o mandamento só um pouquinho, né? E daí entra, muitas vezes, aquelas brechas que a gente dá, aquelas legalidades que a gente dá, numa coisa simples, se tu for ver, que é não amar o próximo, não amar todos do mesmo jeito. Então fica essa pergunta para você na Casa de Pão. Você está amando, você está provendo como estão te amando e como estão te provendo? Eu fiquei bastante, o Lucas me botou uma saia justa.
Eu sendo amado do jeito que estou sendo amado aqui. Será que eu estou conseguindo transmitir esse amor? Fica para você. Eu me respondi. E outra coisa que foi muito falado pelo Lucas sobre honrar a Deus. Amar e honrar a Deus. E hoje nós ouvimos, né? É a adoração. Então, Tanise, já colocando essas duas, a Focol, que todo mundo deve ter ouvido, né? E também essa coisa, fomos chamados para honrar a Deus. Estamos honrando a Deus? Estamos transmitindo esse verdadeiro amor que Deus tem, não digo cobrado, mas Ele nos amou primeiro e agora nós temos que só retribuir esse amor. É uma maneira. Então é outra pergunta para nós. Será que nós estamos adorando a Deus com o nosso amor? Eu acho muito interessante quando o Lucas falou sobre honra, né? E ele falou que se sentia mexido. Eu me lembrei até de uma citação que o senhor fez esses dias, que dizia, que o senhor falou assim, que se relacionar, tratar bem as pessoas, o senhor tratava o máximo que podia, né? Mas honrar era aqueles que mereciam. O senhor dava honra a quem merecia. Então, quando nós adoramos a Deus, como foi mencionado na Focal, quando nós honramos a Deus, é porque Ele merece. E Ele merece não como foi dito, né, pelo que Ele nos dá, mas é porque Ele já fez. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, porque Ele fez as coisas. Ele fez eu e você, Ele nos fez seres relacionáveis, seres que precisam do outro para sobreviver. Porque se a gente for ver hoje, é algo que às vezes nós conversamos e que está no livro que o Lucas, né, mencionou, que é uma vida com propósito, que muitas pessoas hoje sofrem com a depressão. E o que é a depressão? É quando a gente, doente, a gente acaba querendo se afastar das outras pessoas. Se isolar. Se isolar. E isso nos deixa, a gente não percebe na hora, mas isso nos deixa mais doente ainda. Aquela falta do contato, aquela necessidade que a gente tem de contato, mas a gente não quer aquele contato naquele momento por causa da doença. Então, quando ele falou dessa parte da honra, eu fiquei me perguntando, né? Será que eu estou honrando mesmo a Deus? Realmente? Será que eu estou honrando o Senhor e ouvindo o que o pastor ministrou na Focol? Será que muitas vezes eu não estou honrando o Senhor, eu não estou adorando o Senhor pelo que Ele vai fazer na minha vida, pelo que eu quero que Ele faça? Aquela coisinha que a gente brinca, né? Senhor, faça da tua vontade a minha vontade. Será que eu não estou honrando ao Senhor assim? Porque se eu estou honrando ao Senhor assim, eu creio, depois eu ouvir, né, a Focol, que não está valendo de nada. Porque o Senhor não é alguém que deve ser honrado por o que Ele vai fazer, porque Ele já fez muita coisa. Muita coisa. Então, Ele deve ser honrado por isso. E eu fiquei muito pensando, às vezes, quando falo em honra, eu penso no que o Senhor falou, né? De que o Senhor honrava homens, né? No caso, era o momento ali da conversa, homens que realmente mereciam honra. Que é aquele momento em que tu faz algo para todo mundo, num geral. Mas existe aqueles que tu faz algo a mais, porque ele merece. Tu honra com gosto aquela pessoa de, às vezes, até exaltar mais do que as outras que estão no mesmo... Porque ele fez por merecer aquilo. E nós temos que ter esse reconhecimento, né? E isso não é, muitos dizer a palavra aqui, não é ser puxa. Não é ser puxa. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Então a Bíblia nos ampara isso. Então Deus, quem mais tem honra de ser adorado e honrado que Deus? Né? Incrível. E outra coisa aqui, Deus não fica devendo nada. Eu aprendi com um pastor, velho, que Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu coloquei aqui. E o Lucas disse que nós somos a família de Deus. E nós recebemos benefício por ser da família de Deus. E benefícios maravilhosos. E uma vez eu vi um pregador falar sobre Davi, que Davi, quando foi lutar com Golias, ele não se preocupou com Golias, ele perguntou assim, quando falaram que o rei ia dar
a filha dele em casamento e não ia pagar mais impostos àquela família. O Davi perguntou, o que mesmo? O Davi foi, aqui, num tom que a gente dá para entender também, ele foi pelo benefício, né? Pelo poder que ele sabia que Deus ia honrar ele, né? Pela fidelidade dele, mas também pelo benefício. Então, Deus nos beneficia, sempre. Nós não perdemos nada. E eu coloquei isso aqui, ó. Quais os benefícios nós aqui teremos em fazer parte da família de Deus, né? Eu tenho grandes benefícios, né? Saindo, não estou falando assim na parte nem espiritual, vamos falar na nossa parte, o cuidado que nós temos, a provisão que Deus faz com que as pessoas tragam para nós. Eu passei necessidade financeira, né? Com todo o meu saláriozinho, mas eu passei. E Deus nunca deixou faltar nada, né? Por quê? Porque eu era fiel, né? Eu fazia a minha parte, né? Honrava a Deus, fazia aquilo que vinha à minha mão. Então eu tenho esses benefícios. E nos dias de hoje aqui, né, Tanise, uma colocação para nós: que benefícios nós teremos a mais em fazer parte dessa família? Eu tenho esse benefício de ser, né, onde eu estou, a Tanise está me ajudando, eu peço a Tanise, isso é benefício. Olha que nós temos o benefício do Léo estar aqui. Então, o que tu faz para Deus, fazer parte da família de Deus, tu vai sempre ter algo que Deus vai te dar. É o que o Lucas mencionou, né, irmão Leonel, da segurança de tu ter, de que esse Pai amoroso, de que esse Deus, ele nos cuida, né? Ele está ali provendo as nossas necessidades. E eu tenho em mente, assim, eu sempre, que as nossas necessidades, muitas das vezes, quando totalmente, não é o que nós queremos. Só que a gente, às vezes, quer algo e diz, não, Senhor, essa é a minha necessidade. E não pergunta para Deus, realmente aquilo é a tua necessidade ou é o teu querer. E a gente fica naquela batalha com o Senhor, né? Ah, tu não me dá as minhas necessidades. Mas, às vezes, é uma coisa fútil, que não vai te... não vai ter... Levar nada, na verdade, se tu for ver. E então, assim, ó... daí o senhor perguntou sobre os benefícios, né? Algo que o Lucas falou, assim, ó... sobre só nós... Ó, imagina, ó, só de nós poder... A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador... Nos tornamos parte da família de Deus... Só de nós ter a vida eterna com Cristo... Eu vejo assim, por mais que Deus nos dá muitas coisas no nosso dia a dia, eu vejo que isso já é o suficiente. Porque imagina, nós, se for ver pela nossa natureza, já estamos condenados. Mas aí vem Jesus, morre por nós, remove a condenação de nós, e nós temos o direito de morar onde Ele está. E ser chamado de filho de Deus. A Bíblia nos fala que Ele é o nosso irmão mais velho. Então, isso é um benefício incrível. E algo que agora eu lembrei que o senhor falando, muitas das vezes no nosso dia a dia, nós temos milhares de benefícios que a gente não agradece ao Senhor. A gente não agradece, que o senhor mencionou sobre a mídia. Nós não agradecemos, por quê? Porque está ali. Só que a gente percebe quando faz falta. A luz, o alimento, a internet, a água. A gente agradece por isso às vezes? Não, passa batido no nosso dia a dia. Então, eu creio que o Lucas, com a ministração dele, e ele trouxe para nós que o Senhor quer um relacionamento conosco. O Senhor quer que a gente tome posse desse título que nós temos de filho de Deus. E entenda que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, então eu tenho acesso à casa do Pai. Eu tenho acesso às coisas que o Pai tem para me dar. Eu tenho acesso... como o pastor fala, a dispensa do Pai. Eu não preciso pedir com licença para o meu pai para pegar as coisas que é dele. Eu posso avisar ele, mas a gente tomar essa posição de filho, a gente hoje pensar assim, ó, que foi algo que o Lucas falou e ele frisou e fez essa pergunta, né? Se hoje o Senhor voltar, aonde nós vamos estar? Nós vamos estar com Ele ou não vamos estar? O que nós temos para apresentar ao Senhor hoje? Eu vou ter para apresentar para o meu Pai algo? Ou eu vou estar com as mãos vazias? Porque se eu amo o meu próximo, eu quero estar agarradinha na mão do meu próximo. Não que uma pessoa leve a outra para o céu.
mas ela é um canal, ela é um farol, né, tio? Aí que agora eu vou encerrar minha parte, depois a Teresa encerra, sobre essa colocação do Lucas, que foi muito gostosa, e eu fiquei pensando nela e eu anotei aqui, nós, como um farol, devemos ter uma luz incandescente, uma luz limpa, uma luz atraente, e não uma luz fosca. Por que a luz fosca? Enquanto o Lucas estava falando, eu estava escrevendo aqui, uma luz fosca, ela dá divergência de distância. Quando a luz estiver mais apagada, parece mais distante. E quando esse farol está mais distante, o que vai ocasionar? A embarcação que está indo, ela pode bater em pedras, porque ela não está vendo, eu posso andar mais 1 quilômetro, e ele só podia andar menos 1 quilômetro, ou até mesmo entrar em lugares não navegáveis, né, que o barco vai enroscar no fundo. Então isso que eu quero dizer, nós temos que ser limpos. E a maior limpeza que nós temos é nós fazer a vontade de Deus. Então eu quero deixar para você, pense sobre isso. Que tipo de farol eu estou sendo? Eu estou sendo aquele incandescente, aquele que clareia, que vou enxergar os obstáculos que está na frente, quando o barco está chegando perto do ancoradouro, que ele vai enxergar? Ou é aquela, não, mas dá para mim andar mais um pouco, não está tão brilhoso, não tá meio ofuscado. Então, que tipo? Eu tenho Cristo e ele brilha, né? Porque é o nosso brilho em Cristo que vai atrair as pessoas. Então, como é que nós temos... Então, essas perguntas. Como nós estamos amando, né? E nós estamos sendo um farol. Então, para você pensar na Casa de Pão dessa quinta-feira. Meu querido, que o meu desejo é que você seja realmente esse farol. Que você possa, nesse mundo de trevas que nós estamos hoje, e que Jesus está voltando, então precisa disso, que você possa ser esse farol verdadeiro, essa luz forte que brilhe Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima, painel. IAD, Jari. a igreja que faz discípulos. Amém.